Muito bom dia, muito bom dia. Começando a live da manhã. Hoje a gente vai falar sobre romper financeiramente, entre aspas, o compromisso. Vamos fazer uma pequena série com vários fundamentos sobre o que você tem que fazer para romper financeiramente nesse 2025. Essa sequência de lives são lives para a gente romper realmente os resultados que a gente não está tendo em 2024 para 2025 ser o melhor ano de nossas vidas. Ju, muito bem-vinda, muito bem-vinda. Então vamos lá, essa é a live da manhã e hoje a gente vai falar sobre alguns fundamentos aqui do livro Segredos da Mente Milionária. Esse livro aqui, ó. Eu vou trazer uma base dele aqui para a gente falar sobre essa questão do romper financeiramente. Ariane, bem-vinda. Lidiane, muito bem-vinda. Vamos nessa. Nossa, ainda tô esquentando o corpo ainda. Acabei de entrar na banheira fria. Vamos lá. Para falar sobre essa questão de romper financeiramente, eu vou ler um pedacinho que eu separei desse livro aqui, ó. Segredos da Mente Milionária, e a gente vai começar a conversar. É uma parte do prefácio. Ele diz assim: depois, por sorte, recebi conselhos de um amigo da família, um homem extremamente rico. Ele foi à casa dos meus pais jogar cartas e notou a minha presença. Nessa altura, eu morava na suíte, no andar de baixo, também conhecido como cave. Era tipo um porão onde ele morava. Era a terceira vez que voltava para casa. O meu pai deve ter falado com esse amigo sobre a minha lamentável existência, porque quando me viu, tinha nos olhos aquela simpatia normalmente reservada aos familiares de um morto. Então ele me disse: Harvey, eu comecei tal como tu, assim como você. Um desastre completo. Fantástico. Isso faz me sentir muito melhor, eu pensei. Mas antes de poder dizer o que fosse, ele prosseguiu. Mas eu recebi um conselho que mudou muito a minha vida e que agora gostaria de transmitir a você. Harvey, se as coisas não estão a seguir no rumo que você gostaria que levassem, isso só significa que há alguma coisa que tu não sabes. Isso aqui é muito interessante, foi até uma frase que a gente grifou aqui, ó. Sempre grifo pedaços de livro importante. Então ele diz, o conselho que mudou a vida dele, né? Se as coisas não estão a seguir no rumo que você gostaria que levassem, isso só significa que há coisas que você não sabe. A gente vai refletir sobre isso depois. Há coisas que eu não sei. Se o seu resultado não está bom, é porque tem coisas que você não sabe. O segredo do seu resultado, da virada do seu resultado, está em coisas que você não sabe. Coisas que você deve aprender. Eu era um jovem arrogante e pensava que sabia tudo. Falou totalmente eu. Eu era um jovem arrogante que achava que sabia de tudo. Porém, ai de mim, a minha conta bancária fazia prova do absoluto contrário. Prestei atenção e ele continuou. Sabia que a maioria das pessoas ricas pensa mais ou menos da mesma forma? E eu disse, não, nunca tinha reparado nisso. Ao que ele respondeu, isso não é uma ciência exata, mas quase todos os ricos pensam de forma completamente diversa, por comparação com as outras pessoas. O modo de pensar determina as ações do indivíduo e, consequentemente, os seus resultados. Acredita que, se pensasses como um rico e agisse como eles, conseguiria enriquecer também? Lembro-me de ter respondido com a confiança de uma planta murcha. Acho que sim. Então explicou ele. Tudo o que tem de fazer é copiar o modo de pensar dos ricos. Cético como eu, então perguntei. Cético então como eu era, perguntei. E no que está a pensar nesse preciso momento? E a resposta dele foi: estou a pensar que os ricos cumprem os seus compromissos. E o meu nesse momento é com o teu pai. As pessoas estão à minha espera para jogar.
Vemo-nos um dia desse. Nos vemos um dia desse, tá? Em português Portugal. Qual que é a ideia aqui? Tem uma parte aqui que eu até coloquei para a gente discutir sobre os compromissos que a gente firma. É muito fácil, isso acontecia muito comigo. Firmar compromissos e não cumprir. Firmar compromissos comigo mesmo e não cumprir. A minha história foi mais ou menos parecida aqui nesse ponto. Há um tempo atrás, muito tempo, sei lá para 2016 mais ou menos, eu saí de casa e eu e um amigo fomos morar juntos, né? E aí a gente morou junto por 6 meses e deu errado, né? Eu acabei voltando para casa da minha avó, que é onde eu morava. E quando eu voltei, sabe aquela sensação de fracasso? Sabe aquela sensação de, caraca, eu tô voltando, eu saí de casa para ter minha independência e agora eu tô voltando. Tudo que eu queria era não voltar. Então era um compromisso comigo mesmo que naquele momento tava caindo por água abaixo. Eu voltei assim, mal pra caramba, muito mal. Com a humildade lá embaixo realmente e pensando que eu era um merda. E eu lembro que isso perpetuou pelos primeiros dias, pelos próximos dias, meses, até que o meu ponto de virada veio quando eu já estava namorando com a Letícia, ela ficou grávida da Lara. Eu estava trabalhando naquela empresa que eu sempre falo para vocês, prestava serviços para a CPTM, eu tinha que desligar a linha do trem para eles fazerem manutenção nos 3.000 volts. E aí, eu lembro que eu não gostava daquele trabalho, eu já estava de saco cheio com aquilo. Era um trabalho de boa, não era ruim o trabalho por si só. Mas era uma zona de conforto, eu queria empreender há muito tempo. Eu entrei naquela empresa para empreender, mas como eu sempre falo, o ambiente me travava. Não tinha gente para cima lá. Pelo contrário, gente que mais puxava para baixo. No sentido de vamos fazer greve, vamos aumentar R$100 no nosso salário, a mentalidade pequena. Aí, quando a Letícia ficou grávida, a gente assumiu um compromisso muito forte de não estar na casa dos nossos pais mais. Eu não queria mais morar na casa da minha avó. Bom dia, Dila, muito bem-vinda, legal ver você aqui. Eu não queria mais morar lá na casa da minha avó. Eu não queria mais aquela vida. Não que a minha avó tivesse sido ruim pra mim. Não, ela foi boa. Mas eu queria a minha independência. Eu queria viver com as minhas próprias pernas. E aí, com um filho, então, quando a Lara veio, a gente não queria depender dos outros. Eu sabia que, no fundo, a minha família ia acabar falando. A família dela, a gente ia acabar ouvindo coisas. Então, a gente queria sair. Aí nós combinamos. Não, nós vamos alugar uma casa. Só que aí a realidade qual que era? Eu tava naquela empresa, a Letícia tava numa franquia de sobrancelhas no shopping. E as coisas não iam bem para nenhum dos dois. A Letícia, no caso, a franquia cometia várias injustiças. Ela não ganhava bem, mal pagava comissão, salários atrasados. E até aí tudo bem, empresas passam por crises. Mas o patrão não era legal, sabe? E eu lembro que ela saiu. A gente combinou os dois, né, de sair, pedir as contas, pedir demissão os dois. Eu consegui um acordo lá na empresa e eles aceitaram me demitir. Era uma coisa que eles não costumavam fazer, você tinha que pedir as contas e não receber nada. Eu recebi um pouquinho de dinheiro lá. Foi o suficiente para a Letícia fazer um curso de micropigmentação, a gente comprou uma maca, um carrinho auxiliar para começar. E a Letícia acabou não recebendo nada. A gente saiu. Mas o ponto que impulsionou a nossa saída foi um dia. Eu ainda estava trabalhando. E aí eu lembro que a gente estava querendo alugar a casa. E a gente estava falando com o proprietário, já estava enrolando uns dias. Na verdade, com o dono da imobiliária, né? E o dono da imobiliária falando, olha, agora é um basta. Senão a gente vai alugar para outra pessoa. Se até quarta-feira vocês não derem o ok aqui pra gente, a gente vai alugar para outra pessoa. E por que a gente não dava ok? Porque estava faltando o valor do depósito.
A gente não tinha todo o depósito. A gente tinha juntado, feito um catado de dinheiro. E quem é assalariado sabe, você recebe uma vez por mês e acabou. Eu não tinha de onde tirar dinheiro. Empreendendo, você consegue dar um jeito, você consegue vender mais, você consegue atender uma cliente, mas agora quem é assalariado não consegue conseguir dinheiro no meio do mês. Aí a Letícia, ela pegou e falou assim, não, eu vou atender umas clientes por fora aqui, vou ligar para umas pessoas, vou ir na casa delas. Aí eu trabalhava 12 por 36. Então eu trabalhava de noite, eu saía de casa de tarde. Aí eu lembro que pela manhã a Letícia saiu com essa maleta antes de eu sair para trabalhar e foi atender pessoas. De cílios, era uma maleta de maquiagem, uma maleta preta que fechava assim, pequena. Aí ela colocava linha, as coisas de sobrancelha, as coisas de cílios e foi na casa das clientes. Aí eu fui trabalhar à tarde, né? Aí no outro dia de manhã, quando eu cheguei, ela não tinha me avisado. Eu cheguei e tava lá a maleta com 200 e poucos reais em cima. Aí ela mal tinha dormido, né? Eu chegava em casa umas 6 e pouco da manhã. Ou 7, não sei. Eu não lembro se eu saía às 6 ou saía às 5. Acho que eu saía às 6. Sei lá, cheguei cedo. No caso, na casa da mãe dela, né? Entrei lá. Aí ela me abraçou e eu olhei pra maleta. Ela falou, a gente conseguiu. Aí a gente tinha os 200 e poucos reais que era pra inteirar lá no depósito. E a Letícia já queria sair de casa naquele momento. Então eu lembro que eu nem dormi. A gente pegou, foi na imobiliária. Alugamos a casa, conseguimos pegar a chave no mesmo dia à noite. Ela não queria nem esperar. A gente já foi lá pra casa, a gente já limpou a casa e a gente dormiu a primeira vez na casa naquele dia mesmo. A gente levou a cama pra lá, era na mesma rua. Então a gente carregou a cama de noite, tava de noite, ninguém nem viu a gente fazendo isso. A gente botou a cama lá e a gente dormiu pela primeira vez nessa casa logo no primeiro dia. Por que eu tô contando isso? A gente começou lendo esse trecho do livro, Segredos da Mente Milionária, e ele fala da questão do agir como rico, do pensar como um rico. Aí o cara que tá dando conselho para ele fala o quê? Olha, você tem que agir como rico. Aí ele fala, tá, o que você tá pensando? O que você tá querendo fazer? Ele falou assim, eu tenho um compromisso de jogar cartas com teu pai. E os ricos cumprem os compromissos. E eu tô indo lá cumprir. Só que tem uma mensagem muito forte aqui em cima disso. Muito forte. Os ricos cumprem compromissos. Eu assumi um compromisso com a Letícia. Eu assumi um compromisso com a Letícia muito mais forte do que o compromisso anterior que eu tinha comigo mesmo. Eu tinha a ideia de que eu vou sair de casa e não vou voltar. Eu voltei. Mano, foi péssimo pra mim. Eu me senti muito mal. Só que naquele momento, depois de ter passado pelaquela experiência de voltar, falei, agora eu não posso voltar. Com filha, eu não posso voltar. É daqui pra frente. É eu e ela. E a gente vai fazer dar certo. Então, aconteceu aquele fato. A gente pensou, pô, se você conseguiu fazer 200 e pouco em um dia, pô, em 4 dias você consegue fazer R$1.000. Ela já ganhava R$1.000. Vamos pedir as contas? Foi mais um ato de coragem, olha só. Eu tinha passado por aquela experiência de voltar para casa. A gente estava alugando uma casa, era uma experiência nova. A gente tinha uma filha para nascer e a gente tomou essa decisão de coragem. Vamos pedir demissão. E aí eu pedi demissão, ela pediu demissão. E eu lembro que nos primeiros dias me batia uma ansiedade assim extremamente forte. Tipo, mano, como é que eu vou pagar os boletos? Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer para pagar a casa? Eu lembro que a gente investiu ainda o dinheiro que eu recebi e sobrou só para um aluguel. Não era nem para se manter, era para o próximo aluguel. Só tinha o dinheiro para o próximo aluguel e mais nada. Eu desempregado, a Letícia desempregada e mais nada. Só que eu tinha um compromisso muito forte dentro do meu coração. Isso aqui tem que dar certo. Não tem opção de dar errado. Escreve aí. Não tem opção de dar errado. Essa palavra é muito forte. Não tem opção de dar errado. A sua vida não tem opção de dar errado. A gente está com esse projeto aqui para fazer de 2025 o melhor ano de nossas vidas. Não tem opção de dar errado. Não pode ter opção de dar errado. E eu repeti aquilo. Não tem opção de dar errado. Tem que dar certo. Não tem opção de dar errado. Tem que dar certo.
E aí eu lembro que na época, só para dar um contexto para vocês, eu comecei a estudar marketing por causa de uma banda que eu tinha na adolescência, de meados de 2010 até, sei lá, naquela época eu já tinha acabado de terminar a banda, 2017 mais ou menos. Então foi por bastante tempo. E eu aprendi muito de marketing com a banda. Só que adolescente, né? O pessoal não tinha compromisso. Eu estudava marketing, eu estudava mais música que todo mundo, eu compunha músicas, eu organizava a gestão de pessoas e as pessoas davam um palpite. Eu ficava bravo com palpite. Tipo, pô, vocês não estão fazendo o que tem que fazer. Enfim, eu não lidava bem também com pessoas, era uma falha minha. Eu não sabia agir. E a banda acabou. Só que eu tinha aquele conhecimento. Eu aprendi muito sobre music business, sobre marketing. E aí eu lembro que eu tinha me oferecido junto com uma amiga minha, eu tinha conhecido ela há pouco tempo, para fazer o marketing e a gestão de carreira de um cantor sertanejo chamado Pedro Taveira. O Pedro, ele compôs músicas para vários sucessos sertanejos, entre ele Jorge Mateus, Michel Teló, entre alguns outros. Ele é, ele tem muitas composições, mas ele era um cantor assim que com o nome dele não era grande, ele era mais conhecido lá em Goiânia. Aí a gente começou a fazer o marketing dele e eu comecei a ter um resultado muito bom com os anúncios. A gente tava conseguindo pegar 1.000, não é seguidores, eu não lembro no Facebook como é que é, faz tanto tempo. Mas 1.000 pessoas novas estavam adicionando lá a página. Seguindo a página, acho que é seguindo. E tava tendo um resultado muito bom, muito expressivo. E aí nessa época eu pedi demissão. Olha só como que é forte as coisas. Talvez quem tivesse numa live anterior tenha visto que eu falei isso. Eu abri espaço e eu tive coragem. Um mês depois, o Pedro me manda mensagem e fala: Humberto, a minha noiva, atualmente a esposa dele, ela tá precisando de uma pessoa para fazer o marketing lá na empresa. Você quer falar com ela? Meu, bateu um frio na barriga tão grande, eu nunca tinha feito isso. Eu fiquei com uma vontade de falar não, cara. Eu tava precisando. Eu tava pedindo a Deus por alguma coisa. Eu respirei e falei, eu quero. Ele falou assim, tá bom, eu vou passar o seu contato para ela. E aí naquele momento, foi um misto de sensações, tipo, tá dando certo, eu vou fechar um contrato, e ao mesmo tempo, meu, quem sou eu? Eu comecei a me sabotar naquele momento. E a Maíra, a esposa dele, eles eram ricos, né? Eles eram ricos, eram de outro patamar de vida. E ela é bonita, rica, enfim. Eu me senti muito inferior pra falar com ela. Tipo, muito inferior mesmo. Eu falava, caraca. Mas eu respirei fundo e falei, vamos embora. Eu tenho um compromisso aqui. Eu olhei pro compromisso lá atrás. Eu lembrei dessa frase, não pode dar errado. Não tem opção de dar errado. Eu falei, vamos embora. Então eu lembro que eu conversava, sabe quando você tá tremendo por dentro? Mas você tá conversando e passando confiança. Não, tá tudo mais. Eu nunca tinha pegado um contrato de uma empresa. Eu já tinha feito sites para empresas pequenas. Mas aí a gente estava falando de uma empresa grande lá em Goiânia. Para quem é de Goiânia, Produtos Paulista Life. Ela foi trocada pela empresa Dona Raiz, é do grupo GSA de alimentos. E aí ela pegou e falou assim, você sabe fazer tal, é gestão de Instagram, não sei o que. Eu falei, sei. Tem que fazer isso, sei. Muita coisa eu não tinha experiência, eu sabia em teoria, sei. Vambora. Às vezes você vai ter que ter confiança, você sabe? Sei. Aí você vai lá e estuda e dá um jeito de entregar com qualidade. Era mais ou menos a minha realidade. A gente tinha que passar um orçamento para ela. Eu ganhava R$ 1.500 na empresa passada. Eu falei, não, agora eu tenho que passar seriedade e eu tenho que cobrar um valor bom. Eu peguei e falei, com toda a firmeza do mundo, tremendo por dentro, R$ 2.500. Para mim aquilo era muito dinheiro. R$ 2.500. Eu tremia por dentro, esperando a resposta dela. Sabe quando a pessoa fica escrevendo, né? Eu tinha mandado áudio e formalizado. Aí tava lá escrevendo. Falei, caraca, mano, o que ela vai falar? O que ela vai falar?
Aí demorou um tempo, ela parou de escrever. E ficou aquela sensação de qual vai ser a resposta. Aí passou bastante tempo, ela falou, eu topo. Vamos fechar esse contrato. Aí eu, caraca, fechei. Meu, fiquei muito feliz. Muito feliz. Eu dava pulo de alegria, tipo, fechei. Concluiu. Só que eu só acreditava quando eu visse o dinheiro caindo na conta. Aí eu passei a conta pra ela lá, tudo mais. E eu lembro que na época, a empresa grande tinha que passar pelo financeiro, tinha que passar por assinatura de umas pessoas. E o dinheiro não entrava na conta, e o dinheiro não entrava na conta. E eu desesperado, tipo, meu, tomara que dê certo, tomara que não fure. E eu já falei pra ela, não, vamos fazer o seguinte, vamos começar, não vamos perder tempo com isso não. Olha a confiança da coisa. Vamos começar, porque eu sabia que se eu tivesse começado, dificilmente ia dar errado. Dificilmente eles iam parar. Né? Você já tá com a mão na massa, vambora. A gente começou, não tinha assinado o contrato nem nada, tinha que preparar o contrato, eu nem sabia preparar um contrato. Então, na época não tinha um contrato. Entre aspas, eu assinei um contrato, mas eu não assinei contrato nenhum. Era de boca com uma empresa grande, olha só. Aí beleza, eu comecei a fazer o trabalho e caiu nas graças, ela gostou. Ela gostou do trabalho. Eu fazia ilustrações lá pro Instagram, na época eu fazia faculdade de design gráfico, então eu fazia umas ilustrações, uns posts lá, que hoje em dia eu vejo e falo, cara, isso aqui não é o que dá resultado. Longe do que é o que dá resultado. Mas era bonitinho, na época ela curtiu pra caramba. Hoje em dia com certeza seria muito diferente. Mas é aquele ponto de você começar antes de estar pronto. E fazer com a intenção de fazer o seu melhor. Vou tirar aqui. Como é que embolou? Foi. Então eu estava com a intenção de fazer o meu melhor. E eu estava com a intenção de aprender. Aquele negócio, você tem que ousar. Claro que você não pode entregar algo sem responsabilidade, mas você precisa ousar. Naquele momento eu estava ousando e estava dando certo. E aí depois de muitos dias caiu o primeiro salário na conta, né? O primeiro, não é um salário exatamente, né? Era um contrato de prestação de serviços. Caiu. Quando eu vi aquele dinheiro na conta, eu olhei assim, o único depósito grande que eu tinha recebido na conta foi mais ou menos uns 9 mil reais. Eu acho que não sei se chegou a 10 mil quando eu pedi rescisão da empresa. Foi o maior depósito que eu recebi na conta, mas era fora da realidade, né? Agora, quando eu recebi aquele dinheiro, eu fiquei assim, ó, olhando pra conta. Caraca. Entrou. Ela pagou, mano. Deu certo. Eu tava desacreditado ainda. Eu lembro que eu fiquei olhando pro extrato. Sabe, que nem um bobo assim, olhando pro celular, olhando pro extrato. Caiu. Uau. 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 Aí eu falei pra Letícia, caiu. Ela, caiu o quê? Eu falei, caiu! Caiu o quê? Tá aqui. Nossa, que sensação. Eu voltei no tempo, literalmente. Caiu. E aí a gente conseguiu se manter. Aí a nossa casa era uma casa de 3 cômodos. Tinha o quarto, tinha a sala, tinha a cozinha do outro lado. Não tinha porta pra cozinha. Então a gente montou o espaço da Letícia na sala e ela começou a atender as primeiras clientes, as amigas, aquelas pessoas que ela estava atendendo a domicílio. Rapidinho ela conseguiu fazer R$1.000. Tipo, era só ter pedido as contas também. No primeiro mês ela já estava fazendo R$1.000 por mês, fazendo design de sobrancelhas. Mas era isso, R$1.000, no mês seguinte R$1.000. A barriga ia crescendo, mais R$1.000, a barriga ia crescendo. Aí a gente combinou que a gente só ia fazer o marketing dela, só ia começar a rodar os anúncios quando a Lara nascesse. Hoje em dia eu faria completamente diferente, já teria começado antes. Mas a gente esperou. Então foi um negócio lá de outubro, mais ou menos, quando eu fechei esse contrato, outubro de 2017, até maio, mais ou menos. A Lara nasceu em março, em maio a gente começou a rodar os primeiros anúncios. Aí ela fez 1.100, aumentou R$100 no faturamento. 1.100. Beleza, né? Aí a Letícia, na época, ela ainda era um pouquinho escassa para essa questão de anúncio. Ah, não, você vai pôr dinheiro aí, você nem sabe se vai dar. Eu administrava o dinheiro. Não, vou pôr. Eu pegava e colocava lá R$150, que pra gente era muito.
E aí veio 3, 4 clientes. Aí a gente aplicou a técnica do crescimento exponencial, da semeadura exponencial, que é montinho, montão. Você vai colocando mais. Então, se eu coloquei 150, veio cliente, eu vou colocar 150 de novo, mais o dinheiro dessas clientes. E aí começou a dar certo. No mês seguinte, o valor foi para 3 mil, triplicou. Uau! E aí eu fui pondo mais dinheiro. E na época ela ainda não acreditava muito. Eu sei que a gente, tipo assim, montinho, montão, crescendo, sem pôr mais dinheiro do bolso, mas pegando do dinheiro que as clientes pagaram. Esse é o segredo. Você confiar. Pá, R$ 700 de anúncio. A Letícia nem imaginava isso. Eu pensava na minha cabeça, se ela imaginar que eu tô pondo R$ 700 nesse negócio aqui, ela vai pirar. E aí, no mês seguinte, 5 mil. Pá! 5 mil, de 3 para 5 mil. Aí eu comecei a falar os dinheiros de anúncio. Falei, meu Deus, mas e agora? Vambora, vambora. E ela foi desenvolvendo a comunicação dela, desenvolvendo o jeito de tirar as fotos. Em outubro de 2018, a gente fez 10 mil de faturamento. Só que aí tem um ponto assim de tristeza que eu tive. Em agosto, a minha avó, lembra a minha avó que me criou? Ela faleceu em agosto. Eu não tinha feito ainda os 10 mil. Eu tinha botado essa meta. Eu falei, a gente vai faturar 10 mil. Nessa altura eu já tinha saído da empresa, porque não dava mais conta. Eu tinha colocado o Heitor. Sabe o Heitor que, quem é das mentorias, ele faz as cobranças, suporte. Ele faz a agenda da Letícia, ele trabalha pra gente há muito tempo. Ele começou a fazer as ilustrações, os trabalhos lá para a empresa, que eu prestava serviço. Mas chegou um momento que eu já não conseguia mais focar energia, né? E aí eu demiti o Heitor, porque não tinha como pagar ele. E foi nessa época, mais ou menos, que a gente tava faturando uns 3 mil. Falei, ó, Heitor, eu não consigo mais te pagar. Nossa, foi difícil. Primeira demissão é uma coisa difícil. Depois eu posso falar mais sobre isso. Aí eu lembro que a gente ficou triste, tipo, caramba, o Heitor saiu do emprego dele, ficou aqui comigo esse tempo todo, eu tô demitindo ele. Que foda, né? Fiquei triste. Mas um mês depois, 5 mil. Aí vai a gente bater na porta do Heitor. E aí, Heitor, vamos? Ele falou, vamos. E desde lá ele tá com a gente até hoje. Ele fez a agenda da Letícia por muito tempo, faz até hoje. Faz site, faz várias coisas. E aí a gente fez esses 5 mil tal, né? E aí em agosto a minha avó faleceu. Eu lembro que a Letícia tava fazendo uma micropigmentação à noite. A gente tava em ascensão dos nossos faturamentos. Aí a minha avó foi pro médico. Mas ela sempre ia pro médico, sempre ia fazer alguma coisa. Ela já tinha feito ponte de safena, essas coisas. Só que dessa vez parecia que tinha alguma coisa diferente. Era a vez menos grave de todas, mas parecia que tinha alguma coisa diferente. Fala, Antônio, tudo bem? Saudade, hein, cara? Vai jogar bola. Saudade de você, muito bem-vindo. Parecia que tinha alguma coisa diferente. E parecia. Eu lembro que a gente foi dormir. A Letícia fez a micropigmentação lá. Acho que foi uma das primeiras micros. Foi uma ruiva. Eu lembro dessa mulher até hoje. Quando a gente acordou, era uma época que tava um tempo nublado, tava esquisito. Naquele dia o céu tava aberto, bem forte. O céu, um dos céus mais bonitos que eu já vi na minha vida. Daqui a pouco, Humberto, Humberto, eu ouço alguém chamar no portão. Era umas 8 e pouco da manhã. Parecia que eu já sabia. Eu subi, meu primo, ele desengonçado, sem jeito de falar. Tipo assim, olha o jeito que ele comunica. A avó morreu. A avó morreu, não, você tem que pegar suas coisas. Eu, tá bom. Mas por dentro parece que eu já estava preparado para aquela notícia. Aparece lá. Parece que eu já estava preparado para aquela notícia. Mas aí foi um misto de sentimentos, as coisas estavam dando certo, de repente esse ciclo, né, da vida dela se fecha. Em agosto, em outubro a gente fez os primeiros 10 mil de faturamento, em dezembro fez os primeiros 20 mil e depois foi fazendo 20 mil, a gente chegou num platô aí, depois a gente rompeu para 30, enfim. Mas naquele momento, assim, foi um misto de sentimentos, porque eu lembro que a minha avó falava para os meus tios, né, para todo mundo. Ela gostava de fazer feira, e tinha a feira na rua de cima da nossa casa. E ela pedia dinheiro para fazer feira. Aí eu lembro que um pouco antes dela morrer eu tinha dado dinheiro, tinha dado uns R$ 20 para ela fazer feira, na outra semana eu tinha dado mais 20. Só que eu tava na minha cabeça que eu ia fazer umas feiras grandes para ela. Só que ela morreu antes. E eu lembro que eu tive uma compulsão por fazer feira. Eu ia na feira toda semana e comprava um monte de coisa para casa. Estragava até coisas, enfim. Mas enfim, foi um
um misto, né? Às vezes coisas dão certo, coisas dão errado. Mas o grande ponto que eu quero trazer aqui da live é essa questão de você assumir um compromisso. Eu assumi aquele primeiro compromisso de sair de casa. Foi fracassado? Não foi, eu aprendi. Às vezes você tem medo de fracassar. Você tem medo de assumir compromissos e não cumprir. Só que se você não assume compromissos, você não cresce. A gente leu aqui no livro a importância de você assumir os compromissos e cumprir eles. Você vai fazer de tudo para cumprir. Por quê? Porque desistir não é uma opção. Mas pode dar errado. E se der errado, foda-se. Se der errado, dane-se. Se você for covarde e não assumir compromissos, você não vai crescer. Mas se você assumir compromissos e abaixar a cabeça para eles e desistir, você também não vai crescer. O grande ponto aqui é, você precisa assumir compromissos maiores que você e você precisa se preparar para quebrar esses compromissos, para não quebrar, para fazer esses compromissos valerem, para cumprir. Você precisa cumprir. Ah, Humberto, mas eu assumi compromissos que eu sei que eu vou cumprir. Não, não é compromisso que você sabe que você vai cumprir. Senão você não cresce, você tem que romper. Assuma compromissos maiores que você. Não maiores demais que você não vai alcançar, mas um passo de cada vez. É isso que tem que ser feito. Foi isso que eu fiz, isso que fez esse nosso sucesso acontecer. Tá? Essa é a mensagem de hoje. E vamos para a mentalização que eu tenho que levar a Lara para a escola. Espero que tenha tocado o coração de vocês. Escreve aqui alguma coisa, se isso tocou o coração, se fez sentido para vocês. A ideia é realmente, com as minhas experiências, eu só falo de coisas que realmente eu vivi, que eu possa trazer luz para o caminho de vocês. Afinal, o propósito aqui dessa sequência de lives é a gente romper em 2025. O melhor ano de nossas vidas. A gente vai romper financeiramente, a gente vai romper espiritualmente, a gente vai romper com a saúde, com o corpo, a gente vai romper. Quando eu falo romper, não é romper de quebrar laços, é de romper barreiras. Nós vamos romper barreiras. Então vamos lá, fecha os seus olhos, respira fundo 3 vezes. Coloca os pés no chão, estica o corpo. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado pelo fôlego da vida. Muito obrigado pela coragem, pela força, pelo espírito de romper a nossa realidade. Que o Senhor venha nos ajudar e nos proporcionar forças, pois vamos precisar de forças. Não vai ser fácil, mas nós vamos conseguir. Juntos nós vamos conseguir. Nós vamos romper todos os resultados que tivemos até então. Esse ano vai ser um ano que vai valer por 5, por 10. Vai ser o ano de nossas vidas. Quero que você imagine essa luz forte no seu coração, essa luz em você. Ela está brilhando. Ela está brilhando. E você vai cada vez mais colocar isso no seu coração. A vontade de se desafiar. A vontade de assumir grandes compromissos maiores que você. E a vontade de cumprir. Porque você vai cumprir. Repete comigo, desistir não é uma opção. Você vai viver o melhor ano da sua vida. 2025, repete comigo. 2025 já é o melhor ano da minha vida. 2025 já começou. Respira fundo. Estica seus braços. Se espreguiça. Sente essa energia. E diz assim, ó, 2025 é o melhor ano da minha vida. Tati, Jaqueline, feliz em ver vocês aqui. Mesmo no fim, é importante a presença sempre. Lidiane, é bom ouvir sua história. Deu pra ver uma luz no fim do túnel na minha vida. Mas é isso. Naquela época eu não enxergava essa luz no fim do túnel. Mas muitas vezes você tem que ir sem enxergar. Você tem que partir sem enxergar. Não foi fácil. Eu quero chegar muito longe, muito mais longe do que eu tô hoje. Mas para chegar até aqui, cara, foi... Eu tive que acreditar. Eu tive que acreditar muito. E a minha missão aqui é mostrar com a minha vivência que você também pode te mostrar o caminho.
para você percorrer. Porque você vai conseguir. Tamo junto, fica com Deus. Hoje não tem live à noite, é só de segunda a quinta-feira, mas amanhã de manhã a gente tem a live da manhã, 5h22 horário de Brasília, 8h22 horário de Portugal. Quem é novo aqui tem um grupo no link da bio, acessa lá, eu mando conteúdos, áudios exclusivos, é de graça, é só ir lá, acessar, entrar no grupo, é um grupo silenciado. Participa lá, tá no link da minha bio, tá bom? Se você acha que faz sentido, quer trabalhar comigo, quer a minha ajuda dentro do seu negócio, vai lá e me manda um direct, fala a direção, fala que você estava nessa live que a gente conversa, tá bom? Vamos correr, vamos fazer um 2025 muito próspero. Conte comigo. Um abraço, fica com Deus e tamo junto. Se você tá vendo no Spotify a gravação, o link do grupo tá na descrição. Tchau, tchau.